Fisiologia da Alma, capítulo 29, ainda sobre o tema alimentação carnívora e o vegetarianismo. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Não seria contraproducente a alimentação vegetariana nos países de clima frio, em que se precisa bastante de proteína e calor, e calorias no caso? Né? Responde Ramatiz. Sem dúvida convém que nos climas frios ou durante as estações invernais a alimentação vegetariana seja mais racional possível, à base de alimentos oleosos e graxos, em que devem entrar manteiga, queijo, creme de leite, gema de ovos, nozes, castanhas, amêndoas, pinhão, avelã, abacate, azeitonas e azeites de soja, de oliva ou de amendoim, banha de coco ou de outras sementes oleaginosas, a fim de se obter as calorias necessárias para o equilíbrio do organismo carnal. Mas nos climas quentes, a alimentação vegetariana impõe-se como uma necessidade terapêutica, pois deste modo depura-se o organismo e se reduz a toxicidade ou a toxicose proveniente da ingestão excessiva de carnes gordurosas. Vamos mais uma pergunta no capítulo 29 ainda. Que dizeis de existirem vegetarianos magros e gordos, à semelhança do que acontece com os carnívoros? Responde Ramatiz. Realmente existem ambos os tipos, tanto entre os carnívoros quanto entre os vegetais, ou vegetarianos. Mas a verdade é que a saúde nada tem a ver com a gordura ou a magreza do indivíduo, pois a obesidade tanto pode ser devido à ingestão de alimentos com excesso de hidratos de carbono, como oriunda do tipo de linhagem ancestral biológica, ou também proveniente de distúrbios das glândulas de secreção interna, principalmente por parte da tireoide, hipófise e anexos, que retardam o metabolismo responsável pelo equilíbrio das gorduras no organismo. Vamos a mais uma pergunta ainda. Mas é evidente que a carne é a maior fonte de proteína, não é assim? Respondeu Ramatiz. Sob o uso de muita proteína ou da ingestão indiscriminada de carne, eleva-se a pressão arterial. E com o tempo podem surgir as arteriosclerose, o mal de Brind, assim como reduzir-se o calibre das coronárias com graves perturbações cardíacas, e não raro fatais. O próprio canceroso, quando ingere muita carne, demonstra maior virulência no seu mal, ou de seu mal. Alguns nutrólogos modernos e atenciosos pesquisadores não vacilam em afirmar que, devido ao grande consumo de carne por parte da humanidade, ainda agraçam enfermidades como apendicite, asmas, congestão do fígado, gota, hemorroidas, prisão de ventre, úlceras e excrescências no corpo, enquanto reconhece que a alimentação à base de frutas e vegetais contribui admiravelmente para recuperar os elementos que favorecem o curso e a flora do tubo intestinal. Convém notar que os venenos da carne são bastante nocivos ao fígado e o obrigam a um trabalho fatigante, saturando-o de modo a dificultar o processo delicado da filtração. Acresce ainda que o homem, pelo seu hábito pernicioso de ainda acrescentar ao cozido ou assado das vísceras dos animais a pimenta, o molho picante, a mostarda, o cravo, o sal em excesso e toda sorte de condimentos excitantes, efetuando as mais violentas combinações químicas com outros condimentos, como a cebola, o alho e o vinagre, terminam por aniquilar mais cedo o seu organismo carnal.
Depois, ele mesmo trata de imunizar-se contra os efeitos perniciosos que lesam o seu organismo, socorrendo-se de toda sorte de medicamentos heterogêneos, da farmacologia pesada moderna, crente de poder compensar a agressividade da química violenta e corrosiva que fez eclodir. O uso da carne ainda é acompanhado de molho picante, o que obriga os órgãos físicos a um funcionamento intensivo e fatigante a fim de produzirem maior quantidade de fermentos, piles, sucos e hormônios que atendem à necessidade digestiva e proporcionam a infiltração dos venenos e sua expulsão para o exterior. Sob o excesso de alimentação imprudente que produz a toxicose daninha, os rins e o fígado fatigam-se e congestionam-se para atender ao serviço de filtros vivos do corpo. O pâncreas esgota-se pela hiperprodução de fermentos e as ilhotas de Langerhans atrofiam-se, reduzindo o seu funcionamento de insulina e culminam na diabetes insolúvel. As vísceras animais vertem ainda outras toxinas nocivas que perturbam o movimento peristáltico do intestino, aumenta a viscosidade sanguínea, concorrendo para a apoplexia, enquanto o ácido úrico dissemina-se pelo sangue, causando o artritismo. Não vos devem ser desconhecidos que os povos orientais alimentam só com arroz, frutas e legumes e feijão de soja. Não padecem de arteriosclerose, angina do peito, infarte do miocárdio ou hemorragias cerebrais, enquanto no Ocidente essas doenças aumentam incontrolavelmente entre os homens supernutritivos ou supernutritidos de carne animal, que é rica de colesterol. Em certos povos ocidentais, o seu desjejum já é farto de presunto, toucinhos, chouriço ou carne enlatada, ainda em mistura com queijo, manteiga, ovo, nata e leite que, embora aconselhado na boa alimentação, ainda mais o saturam, porque também são gorduras animais. Deste modo, aumenta continuamente o número de atestados de óbitos que lhes oficializam o falecimento sob a responsabilidade das moléstias, do sangue e das veias supersaturadas de proteínas. Vamos ficar aqui, esse foi o capítulo 29 do livro Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz.